Vou falar hoje sobre as linhas assintóticas e também no final recuperar um pouco das linhas de curvatura que eu não falei ontem. Só para dar uma visão do que a gente já fez, né? Só para situar, basicamente eu falei nas 3 primeiras aulas sobre o comportamento das linhas de curvatura e fiquei mais na parte de exemplos, que eu acho que para um curso dessa natureza, eu acho que é mais importante vocês terem as ideias do que é o assunto e depois, acho que com calma, tentar ler as notas ou ler outras bibliografias mais apropriadas. Então, com o curso, eu espero que amanhã a gente encerre com geodésicas, que é um assunto talvez mais popular, né, as geodésicas, mas que mesmo em superfícies muito simples, acaba sendo um assunto, do ponto de vista matemático, mais complicado do que linha de curvatura, do que linha assintótica. Eu vou começar com uma observação e deixar um probleminha para vocês resolverem, que já é antigo esse problema. É um assunto bastante clássico de geometria diferencial. Acho que esse aqui acende. Eu só vou colocar o título do assunto, não vou demonstrar nada sobre isso, mas é uma palavra mágica que aparece a palavra rigidez. Não vou definir completamente o que significa um objeto ser rígido, mas eu acho que quando a gente começa já na escola primária, já aprende que algumas coisas são rígidas, outras coisas não, né? E de matemática, o objeto mais simples que é rígido, então acho que para quem já viu, ou já foi na fazenda, viu que uma porteira, se eu tiver desenhado a minha porteira, uma porteira não é assim, né? Você pega as tábuas, normalmente numa porteira você tem uma diagonal aqui, tem outra, e tem pregos aqui, né? Então, uma porteira não é... Por que faz isso, né? É exatamente para ter rigidez, né? A gente aprende que um triângulo é rígido, mas um quadrilátero não é rígido mais. Então, já começa bastante, assim, das coisas mais simples possível, esse problema de um triângulo ser rígido e um quadrado ser flexível, né? Você pode deformar o quadrado. Pensa que isso aqui esse vínculo aqui é livre, então você pode deformar isso aqui, fazer isso, né? E o triângulo não, né? O triângulo é impossível você fazer isso. Então, essa coisa bastante básica da geometria plana também te passa para o espaço, né? Você pode começar a perguntar se no espaço os poliedros são rígidos ou não. Então, isso o Cauchy já provou que os poliedros convexos são rígidos. Mas tem que ter um pouco cuidado com essa definição de rígido, porque às vezes a gente pega embalagens que é convexa e a gente consegue manipular elas, né? Consegue fazer uma sanfonia com um objeto que é principalmente essas caixinhas de presentes, né? Mas o teorema do Cauchy fala que todo poliedro convexo é rígido. Então, uma pergunta natural que tem é se uma superfície é rígida. Então, um teorema clássico fala que todo objeto convexo é rígido. Toda superfície regular, convexo é rígido. O que significa rígido? Aí tem que definir, eu não quero ser formal nessa definição de rígido, mas lembra que para você definir uma superfície, só para a gente dar uma equação, vou colocar um aqui, você precisa de duas coisas. Você precisa da primeira forma fundamental e precisa da segunda. Aqui eu vou colocar só para falar que depende da S1. E tem outra superfície, S2, tem outros dados. Você tem a primeira forma fundamental da superfície S2 e você tem a segunda forma fundamental da superfície S2. Então, o que significa rigidez é o seguinte: você supõe que tem um diffeomorfismo entre as duas, que seja isométrico. Então, significa que essas duas coisas são iguais, módulo mudança de coordenadas. Então, isso aqui tem uma igualdade nessas. Uma vez que você faz isso, já pelo teorema de Gauss, já implica que a curvatura gaussiana da 1 é igual a da 2.
Então, de certa maneira, está dizendo que já tem uma boa parte da segunda forma fundamental que está determinada. Então, o problema de rigidez, provar a rigidez para a superfície é dizer, tem esses dados, eu já conheço que a primeira forma fundamental é igual a das duas, é módulo mudança de coordenada pelo H. Você já tem de graça, pelo teorema de Gauss, que você já tem um indicativo que as segundas são muito parecidas, e o problema é mostrar que nessas condições a segunda forma fundamental da primeira, módulo H, é igual à segunda. E a pergunta que fala que da rigidez, a segunda, como é que é 2, né? Estou gastando letra demais. O problema da rigidez é mostrar que esse H, nessas condições, ele é uma translação ou uma rotação. O que a gente pode fazer no espaço, né? Pega daqui, transporta e roda. Então é mostrar que rigidez é provar que esse H, que se tem esse H, então obriga que o único H que tem esses dados é o movimento rígido do espaço. Então, esse teorema, quando é convexo, é bastante clássico, já é da década, pelo menos a demonstração que eu conheço, talvez já seja do início de 1900, prova que todo objeto convexo é rígido. Tem várias demonstrações desse teorema, uma delas usa fortemente a noção de comportamento global de linha de curvatura. Então, você compara as superfícies e monta o problema e você consegue provar que um objeto é rígido, porque depois que você faz toda a matemática, você consegue provar que os pontos umbílicos, não dessa superfície, mas de uma equação que aparece, os pontos umbílicos têm índice negativo. Por exemplo, esse aqui tem índice menos meio. Nunca tem índice positivo. Então, isso implica que o teorema a forma de Poincaré, Hopf e Euler, diz que a somatória dos índices tem que ser 2, porque é convexo. Mas como você tem só negativo, não tem jeito. Então, a contradição sai por você ter uma análise global, semilocal das linhas de curvatura, implica que você pode aplicar essa técnica para resolver o problema de rigidez dos convexos. Então, uma vez que você sai dos convexos, o próximo passo é olhar superfícies não convexas, né? Então, você pode olhar não convexa de gênero 0, né? Você pode continuar olhando esses... Faz uma cinturinha aqui, né? Pergunta, isso aqui é rígido ou não? Então, a boa parte dessas perguntas são problemas em aberto. Esse desenho que eu fiz aí, por exemplo, não sei dizer... É claro que tem que fazer hipótese, mas eu não sei dizer, por exemplo, se esse tipo de objeto é rígido ou não. Então, é um assunto bastante antigo de matemática que você pode chegar perto deles, entender pelo menos o problema e analisar alguma coisa, brincando com EDO, que a gente está brincando aqui, né? E o que eu vou, antes de começar a aula de linha assintótica, é exatamente mostrar isso, né? Então, tem um problema que eu quero colocar para vocês, é o problema de rigidez. Vou colocar como problema de Nirenberg. Para quem já estudou, o Nirenberg é famoso por estudo de EDPs, né? Não por problema de geometria. Mas ele tem um artigo que eu acho interessante, mas o pessoal de geometria não gosta dele, né? Porque tem umas hipóteses limitadoras. Então, o que é o problema de Nirenberg? É o seguinte, você pega a superfície, agora você pega uma superfície de gênero 1. Um toro. Um pneu. Aí a pergunta, essa superfície, ela é rígida ou não é rígida? Então, o teorema de Nirenberg, que está como um exercício aí, para você depois procurar a literatura e resolver, ou resolver o problema, ou pelo menos entender o artigo do Nirenberg, para atacar esse problema, em vez de usar só linha de curvatura, ele usa linha assintótica. Então, espero que com esse tipo de problema eu convença pelo menos a metade de vocês que estudar linha assintótica pode ser útil para alguma coisa. Mas quando você tem as linhas assintóticas, você já vai ver logo, quando você vai fazer linha assintótica, as linhas assintóticas só estão definidas, as reais, só estão definidas no mundo que a curvatura gaussiana é negativa. Então, no caso do toro, as linhas assintóticas só estarão definidas na parte de curvatura negativa, então é como se fosse a parte interna aqui do toro. E o Nirenberg, para provar isso, é claro, tem várias hipóteses no texto aí, tem o exercício que indica as hipóteses, eu não quero fazer isso agora, mas ele faz uma hipótese que é fundamental para ele resolver o problema. Esse problema que eu coloco aqui, a matemática é escondida, mas isso aqui é um problema de EDP. O que está por trás aqui é um problema de equações diferenciais parciais.
Então, para ele provar que o sistema de EDP tem solução única, a unicidade, ele faz uma hipótese global dizendo que nas hipóteses do tório, em particular o tório de revolução, cumpre as hipóteses do Nirenberg. Ele faz uma hipótese que as linhas sintóticas fechadas, que moram na região de curvatura negativa, ele faz a hipótese que tem no máximo uma linha fechada. No máximo uma. E essa hipótese, do ponto de vista de quem faz geometria, não gosta, né? Porque é uma hipótese que você tem que checar se o negócio tem linha sintótica fechada ou não. E o problema do Nirenberg é provar que essa hipótese é vazia, né? Então, dentro das hipóteses que ele faz, você não tem linha sintótica fechada nenhuma que fica dentro da região de curvatura negativa. Se desenvolver a transparência não vale na hipótese do Nirenberg, por exemplo, esse tipo de curvas que, se você tiver, por exemplo, uma curva que eventualmente sai daqui, bate no bordo, vai lá no outro bordo, depois vem por aqui de alguma e fecha, isso não está dentro das hipóteses dele, não. O que ele quer isso aqui poderia acontecer, né? Uma curva que sai daqui, vai lá no bordo. Esse bordo aqui é o que depois a gente vai ver na transparência. Esse bordo aqui é os pontos onde a curvatura gaussiana é zero. Então, só para relembrar, né, que é uma curvatura positiva. Quando o negócio é convexo, a curvatura é positiva. Quando não é convexo, a curvatura é negativa. E tem uma transição aqui no meio, que é, em geral, complicada, onde o K é zero. Então, esses pontos onde o K é zero é o que se chama de pontos parabólicos. Então, eu acho que com essa formulação do problema de Nirenberg, fica, pelo menos, acho que eu me sinto justificado para estudar linha sintótica, né? E espero que o que eu vou falar aqui tenha algum interesse. Então, só para relembrar, então, linha sintótica vai ser muito rápido, não precisa vocês lembrar disso, mas o que eu falei na primeira aula é o seguinte: tem a forma de Euler que fala que você tem a curvatura normal, você escreve ela como K1 cosseno ao quadrado. Então, a curvatura normal, você escreve como K1 cosseno ao quadrado de θ mais K2 seno ao quadrado de θ. Então, você tem duas direções horizontais, que eu vou chamar aqui de E1 e E2, horizontal e vertical. Você tem a K1, tem o K2, e numa direção θ, que você dá com respeito ao K1, você tem o Kn. Então, a linha sintótica, você vai procurar exatamente as direções aonde o Kn é zero. Isso corresponde, de outra maneira de dizer, é que se você pega a curva no R3 e desenha o plano osculador da curva, olha a curva como um objeto do R3. Acho que todo mundo já viu esse conceito do plano osculador numa curva em R3. Então você pega esse plano osculador e olha se ele coincide com o plano da linha da superfície. Se coincidir com o plano da linha da superfície, é porque é uma linha sintótica, por definição. Agora, em vez de olhar, na aula passada eu falei olhar a família de bolinhas, né, de esferas. Então, o objeto natural, agora, em vez de você olhar bolinha de esferas, você olha a família de planos. E pega as derivadas dos planos. Deriva isso. Então, já vai aparecer logo nas transparências, eu vou dizer, que é estudar superfícies regradas. Então, o que é a superfície regrada? É um objeto que você pode fazer derivando família de planos, né? Você pega uma família ou um parâmetro de planos. Quando você fala família ou parâmetro, você pensa que esses planos são planos que estão indexados por uma curva. E você pega o envelope disso, né? Deriva esses planos. Então, dois planos vizinhos vão se cortar numa reta. Igual eu falei na aula passada, você deriva uma esfera. Matematicamente, às vezes é difícil ver isso, mas o objeto é assim: você tem um objeto, você deriva, você vê a variação do objeto. Então, se você deriva uma esfera, você obtém outra esfera. E ela vai trombar na vizinha. Então, os planos, você pega um plano, você deriva, vai dar outro plano. Então, ele vai cortar o vizinho. Dois planos normalmente se cortam em R3, corta numa reta, né? Se não for paralelos, sempre eles cortam numa reta. Aí você pega a união das retas, isso dá uma superfície regrada. E quando você corta uma superfície, em geral, por enquanto tem curvatura negativa, então você tem uma superfície com curvatura negativa, qualquer ponto que você pega, quando você pega o plano tangente e corta, você vai cortar num par de curvas, par de retas. E esse par é exatamente as direções assintóticas. Então, só para
Então, nessa primeira figura, eu estou mostrando, não sei se, para mim aqui eu não estou enxergando direito não, né? Então tem o toro, que eu desenhei, isso é feito no computador, com um programa, um software, que você desenha linhas sintóticas do toro. Depois eu vou ver uma figura mais feita à mão, que explica melhor. E aquela outra figura da direita é o paraboloide hiperbóide de uma folha, né? Então, nesse caso, ele é uma superfície duplamente regrada. É uma equação quadrática, mas ele está contido por ele é folheado por duas famílias de retas. Então você tem um objeto que tem retas, mas a curvatura é negativa. Em geral, quando você tem uma superfície regrada, a curvatura nunca é positiva, pode ser no máximo zero. Então o cilindro é uma superfície regrada, mas tem curvatura zero. Se você entortar um pouco, tirando do movimento do papel, você obtém coisas regradas com curvatura negativa. Essa é uma outra figura, também é conhecido como a cela do macaco, né? Dá para explicar por que é a cela, né? Do macaco, né? Então, na primeira da figura da esquerda, só tem um ponto, que é um ponto de curvatura zero. Na figura direita, eu perturbei para ficar convexo e criou uma bolinha azul de curvatura positiva. E se vocês olhar, a figura ali não esclarece muito, mas se vocês fazerem a análise, vocês veem que o desenho é esse daqui, na figura da esquerda. E na figura da direita, o que vai fazer, que vai explodir esse ponto, vai criar uma figura assim. Então aqui ficou positivo, aqui negativo. Estou desenhando só uma para não complicar o desenho, mas é que o software desenha lá, né? Tá, acho que a cor, que eu não consegui achar uma cor para dar um contraste melhor. Então o objetivo que eu vou tentar explicar para vocês, pelo menos com figuras, é como que as linhas assintóticas chegam perto das singularidades que são os parabólicos. Então quando você está longe dos pontos parabólicos, não tem muita graça, né? É o sistema de coordenadas. Quando você está longe dos parabólicos, as linhas assintóticas são duas famílias que se cruzam, formando um ângulo não zero. Então longe dos parabólicos, localmente a foto é a mesma, né? Não tem, é igual ao terreno fluxubular, não tem graça nenhuma porque todo mundo é igual. Mas quando chega perto dos parabólicos, o negócio muda. E o que eu vou tentar explicar para vocês rapidamente nas transparências seguintes, tem várias curvas aí, não precisa se detalhar muito ela. Então a vermelha é a reta tangente ao parabólico. Eu desenhei as duas linhas, L1 e L2, são as linhas principais. Quando chega no parabólico, as direções principais podem ser transversal ou não à curva parabólica, ou pode ser tangente. Isso a gente vai ver depois que quando chega transversalmente, não tem muita graça também, é relativamente simples. O ponto que é mais delicado é chegar quando você tem uma curva de pontos parabólicos. Você tem uma curva de parabólicos, então essa aqui é a curva parabólica, e você tem uma foliação principal chegando tangente à curva. Então essa aqui é uma família de linha principal e a outra família. Então esse é o principal. E você tem agora, quer entender como é que chega as assintóticas naqueles pontos. Então, para um objeto que eu também não defini muito, que eu não falei, uma coisa importante na geometria é você estudar a aplicação normal de Gauss. Então os pontos parabólicos são exatamente aonde a curvatura gaussiana é zero, então significa que é onde a aplicação normal de Gauss não é invertível. Então, na curvatura positiva, normal de Gauss é localmente um diffeomorfismo. Na curvatura negativa, normal de Gauss é localmente um diffeomorfismo, só que inverte a orientação. E nos pontos parabólicos, ela degenera. E na figura de cima, só para o que é normal de Gauss? Né? Você pega o ponto na superfície, passa o plano tangente e olha o normal à superfície, o vetor. E olha, normaliza isso, faz unitário e joga na esfera. Então, a aplicação normal é só isso. Pega um ponto da superfície e associa um vetor na esfera S2. Então, na figura de baixo, eu peguei a mesma figura do toro e coloquei duas esferas do outro lado, né? Na minha figura, é para vocês ver se vocês concordam. Se eu pego a aplicação normal de Gauss, quando eu pegar a parte externa do toro, a parte externa convexa, vai cobrir toda a esfera menos o polo norte e o polo sul. Então, eu já cobre a esfera. E a parte vermelha, que eu desenhei a esfera vermelha, é a imagem da parte de curvatura negativa. E também, então no toro, quando vocês pegam a revolução, você vê que ao longo do parabólico, o vetor normal é
é constante, né? Ele não muda. Então o que você está fazendo é o seguinte, você está pegando o toro e vestindo a esfera de 2 vezes. Mas a gente sabe que o toro não é igual à esfera, né? Isso nos cursos de topologia, ou mesmo no olho, a gente acredita que esse objeto redondo não pode ser igual a esse, né? O que significa igual? Existe um homeomorfismo que passa de um para o outro? Nesse caso aqui não é tão difícil provar isso, né? Mas no olho a gente fala que não é, né? E para quem tem acompanhado aí as palestras plenárias, os minicursos, um problema que foi resolvido recente, né, que ficou famoso, é a conjectura de Poincaré, né, dizendo que isso em dimensão 3 é um super problema, né, classificar os objetos de dimensão 3, mesmo com a topologia mais simples possível, né. Agora, em dimensão 2, que eu falei acho que na primeira aula, na segunda, você tem uma classificação completa das superfícies compactas. É pegar esferas e tirar discos e colar cilindros. E vai colando isso. Então, a dimensão 3 você podia fazer a mesma coisa, né? Vai pegando, tira uma bola, cola com outra e vai montando esses objetos. Tem essa teoria que é muito vasta, muito complicada. Mas que para quem tem saúde e coragem, é um bom caminho, né, para aventurar. Então, eu coloquei a palavra singularidade aí. O que é uma definição não matemática? Eu escrevi que a singularidade é a reação do ambiente, o domínio, a ser ajustado contra o domínio pelo efeito da aplicação, né? Então, o que é uma função? É um bicho que tem vida, né? Ele se move, né? Não é um gráfico estático, né? O que é uma função? Você pega uma situação inicial, joga para o final, aconteceu alguma coisa aí, e quando você vai pegar, por exemplo, o toro e jogar na esfera, dessa maneira, ele reage, né? Porque não cabe lá dentro. Então, quando ele reage, ele cria singularidade. Então, quando você vai de um mundo da mesma dimensão eu queria falar do contrário, né? Quando você vai do grande para o pequeno, quase sempre você tem singularidade, né? Porque você quer colocar o grande dentro do pequeno, né? Coloca o Rio de Janeiro dentro de Copacabana, não tem jeito, né? Alguém vai ter que se apertar, né? Mas se você faz o contrário, coloca o Copacabana dentro do Rio de Janeiro, espalha, fica tranquilo, né? Aí não tem problema, né? Você pode pegar os prédios de Copacabana e mudar eles, ficar bem longe, né? Fazer uma cidade, mas pegar o pequeno, jogar dentro do grande é fácil. Então isso é imersão. Agora, jogar o grande dentro do pequeno sempre está sujeito a ter singularidade, né? E normalmente tem, né? O objeto reage a ter singularidade. Uma esfera, se você joga uma esfera na reta, a imagem da esfera tem que ser um compacto, vai ser um intervalinho, né? Então vai criar máximo e mínimo e celas, não tem jeito. Um toro também, né? Então nesse caso da esfera, estou dizendo para vocês que você pega a esfera, o toro joga dentro da esfera, ele cria singularidades. E nesse caso é bastante simples, porque você criou só 2 singularidades, né, na imagem, né? No domínio você criou uma curva, 2 curvas inteiras de singularidades. E lá no conto do domínio você criou só 2 pontinhos que concentrou a singularidade. Então essa visão aí é do René Thom, né? Assim, a maneira que o Thom definiu singularidade é isso, né? É a reação do objeto a ser deformado. Outra definição também você pode pensar com singularidade, porque às vezes você pensa, você dá só um ponto singular, é simples. Não, né? Singularidade é a concentração de um problema global, né? Complicado, né? Você concentra o problema tudo num ponto só, e depois você tem que explodir no ele, né? Foi o que eu fiz na aula passada, né? Então você tinha um pontinho aqui, esse pontinho aqui, para analisar ele, o que eu fiz foi explodir ele, né? Fazer ele ficar grande. Então, normalmente, em matemática, você faz isso, né? Quando você tem uma singularidade, você não consegue enxergar, você cresce o objeto para poder enxergar a geometria envolvida. Eu vou passar rápido essa transparência que eu quero só dar o resultado para vocês, depois eu vou voltar nela e vou explicar com mais detalhe o que significa essa fórmula feia, que ela é bastante simples, mas tem que saber ler. Na frente vai aparecer de novo. Aqui só estou calculando essas coisas que eu falei, E, F, G, né? É a primeira fórmula fundamental, a segunda fórmula fundamental. Aquela curva era o parabólico parametrizado, mas não quero... Aqui vou ter que passar 3 vezes. O ponto importante é o seguinte, que a partir de objetos geométricos bastante simples, você consegue detectar os tipos que vão aparecer de singularidades dos parabólicos, das assintóticas perto dos parabólicos. Então tem um primeiro número, você tem um kg dividido por um ângulo, né? Que Então você pega esse ângulo, φ, o φ é exatamente esse ângulo que a direção principal faz com a curva parabólica. Então você vê que aqui esse ângulo é 0. E a hipótese que eu faço é que essa derivada seja diferente de 0. Eu estou passando pelo 0, mas estou passando transversal. Estou passando rápido, né?
Então, aquele ângulo lá, você chega... Então, você faz aquele conceito. KG sobre V. KG é a curvatura da curva. Pode esquecer o G aí, é a curvatura normal da curva em R3. Depois você vê que você tem 3 numerozinhos, né? Você tem um intervalinho. Se é menor que 1, dá uma coisa. Entre 1 e 9 dá outra. E maior que 9 dá um terceiro comportamento. E o que eu vou passar na sequência é a figura dos 3 tipos de modelos. Então, de novo aí, é a mesma tática que a gente fez com as linhas de curvatura. Eu peguei a equação diferencial da linha sintótica, construí um campo de vetores, levantei numa superfície e depois analisei o retrato de fase na superfície e depois projeta de novo. Então, no caso da linha sintótica, na linha principais, a linha de singularidade ficava vertical. Aqui a linha de singularidade ficou horizontal, pode falar que ficou horizontal. Então, nesse caso, analisar localmente é mais simples do que linha de curvatura. Então, lá em cima, você reconhece os desenhos que eu já tinha feito do Poincaré, né? Que é a cela, o foco e o nó. E quando você projeta embaixo, aí tem que ter um pouco mais de imaginação para ver que a figura é essa. Então, é uma folha de papel dobrada. Como é que você faz isso? Pega uma folha transparente, desenha lá em cima uma cela, dobra e projeta no chão, né? Então, essa é a cela dobrada. O outro é o foco. Tem um bicho espiralando, você empacota um com o outro, então vai ficar um zigue-zague, né? Vai e volta, né? O movimento aí. E acho que o mais difícil, pelo menos para mim, de imaginar é aquele a letra C, né? Como é que aquele negócio se projeta embaixo. A dificuldade que tem é porque aquele desenho tem que estar naquela mão certa, né? Não dá para você fazer um nó lá em cima. Os altos valores, os altos passos lá em cima tem que ser da mesma direção, tem que ter inclinado na mesma direção. Não dá para você fazer um nó lá em cima invertido, com ângulo. Não dá para você fazer lá em cima um nó. Essa geometria impede você fazer isso. Você poderia pensar que lá em cima, você poderia pensar que tem um atrator aqui assim, né? Estou tentando fazer a coerência com as setinhas, quem que é forte, quem que é fraco. Então isso aqui não acontece, né? Esse tipo de desenho, não, se você tentar fazer essa figura e projetar embaixo, vai ver que tem incongruência. Então a própria análise matemática já te implica que as hipóteses que eu fiz lá entre 1 e 9, já te implica que quando você calcular os altos passos lá em cima, eles já têm a mesma inclinação com respeito a essa curva parabólica, né? Eles já estão inclinados do mesmo lado. Pode estar de lá ou de cá, né? Mas eles estão do mesmo lado. E a cela, o contrário. A cela obriga a ficar o contrário. Também você não tem jeito de fazer uma cela lá em cima com os altos passos do mesmo lado. Estou falando do mesmo lado, sempre é relativo ao que você está falando, né? A referência. Então, a análise matemática é fazer a análise qualitativa do retrato de fase desse campo de vetores que eu estava dizendo, né? Você pega a equação diferencial das assintóticas, levando a superfície, constrói uma equação diferencial ordinária, analisa os autovalores, a parte linear, e prova que os autovalores têm uma fórmula que é até simpática, né? Não é tão feia. Equação de segundo grau, você resolve. Aí você faz a análise, discrimina todos os casos e chega à conclusão que tem que ser o que eu falei, né? Eu vou pular isso aqui porque eu acho que a parte final é mais interessante do que os detalhes técnicos das contas. Tudo que está escrito aí eu já falei, né? O nó, os altos passos têm que estar do mesmo lado. A cela, os altos passos são dessa maneira aqui, né? A cela, os altos passos. A cela tem que ser desse jeito aqui, né? Não pode ter uma cela assim. Isso a geometria impede. Agora, para outras equações que não são linhas sintóticas, você poderia ter isso. Mas para da geometria, não. Então esse é um jogo também que é interessante observar, assim, para quem começa a fazer matemática, que às vezes você começa a estudar um certo objeto e tem muita particularidade, né? Então você tem muitas teorias, você gostaria de aplicar elas, né? Não inventar nada novo, né? Mas às vezes você é impedido, né? Não tem como, né? Você não tem salvação. Você tem que adequar o problema no que você tem, né? Então eu já vou fazer... Então, de novo, repetir só para lembrar as figuras que tem. Depois, agora, antes de fazer essa proposição, eu já vou mostrar a figura daquela que eu pulei, que era mesmo tipo de conta. Uma coisa que eu não discuti aqui na linha de curvatura foi a questão seguinte.
Também então, é um exercício aí, né? Então a pergunta é o seguinte, se você dá uma curva fechada em R3, eu estou dizendo uma mais simples, mas pode ser o que bem entender, pode ser uma bastante complicada. Eu estou fazendo isso aqui de propósito, porque amanhã eu vou fazer deixar um exercício para vocês fazerem com essa curva. Aqui é para ter um nó, né? É para ser, não sei se está bom ou não, mas é para ter um nó aí. Então a pergunta é a seguinte, você dá uma curva fechada em R3. A pergunta um exercício elementar, dá para fazer o seguinte, pergunta, existe uma superfície que contém essa curva C, só uma vizinhança tubular, né? Só uma faixinha aqui. Está curvado aqui, né? Não está plano isso aqui não, né? Aqui talvez seja melhor para... A pergunta, existe uma superfície que contém essa curva de tal maneira que C seja linha de curvatura? Então você pode fazer essa pergunta, né? Eu dou uma curva em R3, eu dou o contrário, né? Em vez de eu dar a superfície, eu dou uma curvinha. Agora eu quero construir, engordar um pouquinho, fazer uma vizinhança e pergunta, eu dou uma curva, existe uma superfície que isso aí seja uma linha de curvatura? Mesma pergunta você poderia fazer, linha assintótica? Você poderia fazer a mesma pergunta, perguntar se isso aqui poderia ser uma linha... Ou também poderia ser uma linha geodésica, né? Assim, só para ficar dentro do tema que a gente está tratando, né? O exercício que tem, que eu vou mostrar daqui a pouco, é que linha assintótica sempre é possível, desde que você faça uma hipótese. Então, linha assintótica, a resposta é positiva. Então, vou colocar linha assintótica, a resposta é sim, se a torção da curva for positiva, diferente de zero. Positiva é só escolha de orientação. Então, se a torção for nula, se a torção for não nula, sempre que você dá uma curva fechada, você pode construir uma superfície contendo a curva e ela passa a ser uma linha assintótica da superfície. Linha principal, geodésica também é sim, sem restrições. Linha principal é sim, se somente se a integral da torção L é o comprimento da curva, isso aqui for o múltiplo inteiro L inteiro. Então você pode fazer uma linha fechada, uma superfície contendo aquela curva, ser uma linha principal, se somente se a integral da torção é o múltiplo inteiro de 2π. E agora você pode perguntar, toda curva fechada tem isso? Não, né? Em geral esse número aqui pode ser qualquer número real. Então estou dizendo assim, você dá o 0, 2π, menos 2π, etc. Dá qualquer número C aqui, seja HC para a curva, né? Qualquer número A aqui, essa integral aqui pode ser o A, né? Não tem nenhuma restrição de valores para torção. Então não é sempre que você tem uma pergunta ingênua dessa, nem sempre você pode fazer isso ser uma linha principal. Agora, linha assintótica, sim, quando a torção é não nula. Então eu quero que vocês, antes de ver a figura, tentem imaginar o que significa essa equação aí, né? É um punhado de soma, né? Mas se vocês observar, o que eu estou fazendo aí? Eu tenho o C de U mais N vetorial T, só para lembrar a notação, o que significa isso, para vocês começarem a enxergar o que essa equação está dizendo. Vou tentar fazer ela aqui, depois eu mostro a transparência. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, tem uma superfície e pego uma curva na superfície. Está no R3, então minha origem do R3 está aqui. Então tem o vetor normal à superfície, tem o vetor tangente à curva, não sei se estou usando maiúsculo, não minúsculo, né? E esse NT é o vetor ortogonal aos dois, né? N vetorial T, então ele está contido no plano tangente. Então o que está escrito nessa fórmula aí? Está dizendo que são três somas, né? É o C de U mais V vezes N vetorial T mais essa função um pouco mais enrolada na direção N. Então o que eu estou fazendo aí nessa equação? Eu estou fazendo o jogo seguinte, né? Eu estou fazendo a seguinte... Estou fazendo a seguinte conta, né? Eu estou somando o vetor C, depois eu ando na direção, ando V nessa direção do N vetorial T, e depois eu ando essa altura, acho que aqui dá para, a altura aqui
é onde essa superfície vai cortar. Quando você pega esse plano gerado pelo N e N vetorial T, você corta essa superfície ao longo de uma curva. Então, o que eu estou fazendo é exatamente isso, né? A minha soma, eu vou na curva, ando na direção do vetor tangente normal à curva, e depois eu ando na altura. E como é linha assintótica que eu estou pegando, a gente prova que essa curva que está nesse plano N vetorial T, N é uma curva plana, ela tem, a curvatura dessa curva plana aqui é exatamente aquilo que está escrito lá, né? É H de U, V quadrado sobre 2, a curvatura aqui é o H de U, né? Nesse ponto. Mais os restos aqui, esse aqui é os pontinhos VZ. Então essa coordenada é muito favorável para você entender como que são as linhas assintóticas perto de uma que você já conhece. Então, de novo, só para refrisar um negócio de coordenadas, o ponto importante, às vezes, no problema de geometria, é você escolher uma boa coordenada. Essa coordenada foi introduzida, pelo menos que eu saiba, fica também a minha pergunta de ignorância, não sei se foi introduzida antes, foi introduzida no artigo do Soto e Gutierrez de 82, quando eles estudaram linha de curvatura. Não conheço nos outros livros de geometria clássica ou modernos que tenha esse tipo de coordenadas adaptadas para estudar curvinhas, nem geodésicas. Então amanhã eu vou repetir essa coordenada para estudar geodésicas. Então a transparência é a seguinte, acho que mostra exatamente o que eu falei. Então o que você tem? Você tem uma curva na superfície, você monta esse referencial móvel, N, T e N vetorial T, e faz a parametrização da superfície, né? Vai na curva, anda na direção tangente e depois sobe na direção normal. E aí você, é claro que não é de graça isso, tem que provar, né? Mas o que você está fazendo é parametrizando uma vizinhança tubular da curva na superfície. Então, de novo, o milagre aí funciona. Isso funciona porque você pode aplicar o teorema da função inversa. Então, na hora que vocês for ler a demonstração disso, vão ver que tem um punhado de hipóteses lá para ser satisfeita. E o que salva a pata é o teorema da função inversa. Então também fica o convite para vocês olhar o teorema da função inversa implícita com mais cuidado, né? Porque ele é a base de boa parte da matemática de problemas não lineares. Sem eles não teria matemática não linear, né? Eu acho, né? A não ser que a gente invente outro jeito de fazer matemática, mas fazer matemática não linear, a raiz é o teorema da função inversa e o teorema da função implícita. Então, com essa coordenada fica claro de como você analisa Então, o que essa forma está dizendo é o seguinte, né? Onde eu passei rápido, eu vou tentar repetir com um pouco mais devagar. Então, o que você tem? Você tem agora, você supõe que você tem uma linha assintótica fechada na superfície. Então, você tem a linha assintótica fechada e o que você quer entender é como que são as linhas assintóticas na vizinhança dessa. Então, a coisa comum que se faz de equações diferenciais, tem várias... Uma coisa comum faz o seguinte, você reduz o problema de dimensão, você pega uma seção transversal, pega um ponto aqui e acompanha e vê onde é que ela volta. Então, de novo, pelo teorema de fluxo tubular, de equações diferenciais, você tem certeza que se você saiu aqui, anda um tempo finito, você vai voltar próximo. Então, essa transformação que pega um x aqui e associa o primeiro retorno, a primeira volta, essa é a aplicação de Poincaré. E o que essa fórmula está dizendo é que você pode calcular essa derivada. Em geral, calcular o π é impossível, né? Assim, com fórmulas fechadas. Em geral, é sem chance de calcular quem que é o π. Mas você tem muitas... De novo, a gente tem sorte, né? Porque você pode calcular as derivadas do π. Você pode calcular o π' do zero, pode calcular o π duas linhas, pode calcular o π três linhas, etc. Agora você vai calculando isso aqui quando tem esses dados, né? Normalmente... Quando esse número aqui é diferente de 1, você para, né? É bom, né? Quando você consegue fazer... Pega uma curva fechada, faz essa integral que eu estou dizendo. Se esse número deu diferente de 1, você tem certeza que você não precisa calcular os outros. Se você calcular os outros, você está perdendo tempo porque eles não são invariantes por mudança de coordenadas. Os outros só vão ser invariantes por mudança de coordenadas se esse aqui for 1. Aí você está perdendo tempo se você calcula os seguintes. Então essa forma parece uma coisa estranha à primeira vista, essa função, o que está envolvida aí? Está envolvida a torção da curva, a torção geodésica, que essa torção nada mais é do que a raiz quadrada da curvatura gaussiana negativa, vai ficar positiva, está escrito embaixo ali. Então quando você tem uma linha assintótica,
A torção dela, assim, não estou falando torção para ser mais familiar, essencialmente você está dizendo que a torção da curva é quase como a curvatura gaussiana. O correto é dizer torção geodésica. Então esse denominador nunca é nulo pelas hipóteses que eu estou fazendo que... E aí você entra de novo, né? Entra a curvatura média na parada, entra a curvatura geodésica. Agora o ponto importante é que essa forma que está aí dentro, essa vermelho, o que você está integrando, de fato isso é uma forma diferencial. Não depende da curva, não depende da representação, não depende de nada. Então isso aqui de fato, para quem já estudou cálculo 2, esse aqui é uma forma do integral de linha, né? Ao longo da curva. É uma forma diferencial, é forma. Isso aqui é uma forma. Então aqui você está com integral de linha ao longo da curva. Então esse objeto só depende não depende da representação da curva, né? É um objeto intrínseco da geometria. Para linhas principais eu pulei ontem, mas depois quem pode procurar os monitores ou me procurar, para a linha de curvatura tem uma coisa parecida também, né? Que também tem uma fórmula integral que você calcula essa derivada do primeiro retorno da linha principal. E no caso de linha principal tem muito mais literatura do que linha assintótica. E esses invariantes das linhas principais aparecem por outros motivos em vários contextos, né? Agora, uma coisa para a gente ter uma noção, por se esse número é maior ou menor que 1, a figura que eu gosto de fazer é a figura da lente, de novo, né, do convexo. O que você faz? Se você tem uma aorta periódica, você olha, em vez de você olhar a aorta periódica, você olha a família ortogonal. Então, se a família for desse tipo aqui que eu estou dizendo, tudo parábola desse sentido, então você tem certeza que quando você fazer o retorno, suponha que está tudo desse sentido aqui, está curvado do mesmo lado. Você dá um giro completo. Então, como é ortogonal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sair, né? Então, o seu objeto está saindo. Então, eu tenho certeza que nesse caso, se você tem essa figura do ortogonal for desse tipo, você tem certeza que sua horta vai ser repulsora, né? Se for o contrário, se você estiver andando na contramão, né? Se você estiver fazendo andando para cá, você está andando aqui, vai ser atratora. E o que você vai, em geral, o que vai acontecer é que vai ser misto, né? Você não vai ter nenhum nem outro, né? Vai ter trocas, né? Um vai ser desse lado e o outro vai ser do outro. Então tem hora que afasta, tem hora que aproxima, né? Acho que eu estou desenhando certo, né? Então essa média que vai dizer, tem uns que se afastam, outros se aproximam, você faz a média e ganha quem ganhar, né? Aí se o que afasta mais ganhar, então na média. Em geral, campo de vetores, você tem muita sorte, às vezes quando estuda questão de no plano, você tem muita sorte, às vezes você pode ter exemplo desse tipo aí, que a curvatura é a mesma do mesmo sempre. Na geometria não, né? Na geometria, infelizmente ou felizmente, é impossível você fazer esse bicho aí desse jeito aí, né? Você vai ter que sempre trocar de sinal de alguma maneira. É uma coisa também particular da geometria. Então, o que eu fiz na demonstração do teorema, eu estou dizendo é o seguinte. Então, você tem aquela coordenada. Uma vez que você tem a coordenada, você pode calcular a primeira fórmula fundamental, a segunda. Então, eu coloquei só as coisas importantes para a linha assintótica. Então, o que eu peguei? Eu peguei o derivado T'. T' é o quê? É a curvatura geodésica mais a curvatura normal. Mas, por definição, a curvatura normal é zero. Então, eu não escrevi ali na parte normal que a curvatura, por definição, é zero. Depois deriva o NT'. É menos KGT mais tal G. Agora o tal G já não é zero mais. O tal G já é raiz de menos K. N' é a mesma coisa, né? Era menos KN vezes T, menos tal G vezes NT. Mas, de novo, o KN é zero, então não escrevi. Então, esse é o irmão do triângulo de Frenet, né? Esse é o triângulo de Darboux da curva, associado à superfície. Aí eu calculei só a segunda fórmula fundamental, os que vão entrar na fórmula. Então, você vai lá na parametrização, calcula aqui as 6 funções, né? E calcula a segunda fórmula fundamental e obtém isso aí que eu estou dizendo. Então, a figura que eu fiz no quadro é essa, né? Você tem o retorno, o vermelho, a órbita fechada, você quer saber como é que são os vizinhos. Então, a aplicação do Poincaré é exatamente esse volta aí. Eu vou dar rapidamente em 2 transparências como é que prova isso. Tudo isso está baseado em teoria qualitativa de equações diferenciais ordinárias. Então, o que você faz? Você pega a equação diferencial lá, que é E mais 2F dV/du mais G dV quadrado, dá uma condição inicial V de 0 R igual a R. Então, eu estou dizendo que se eu estou com a coordenada... E se for pensar que é uma coordenada polar ao longo da curva, né? Estou dizendo o seguinte.
Então você tem sua curva aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, estou pegando isso aqui e transformando essa curva, essa velocidade tubular, num retângulo. Então você tinha uma velocidade tubular aqui. Você corta aqui com a seção sigma, eu coloco ela aqui e aqui, né? Porque eu vou passar a tesoura aqui e abrir. Então a minha curva fica sendo V igual a 0. Aqui está a minha coordenada V. Aqui a coordenada U. E eu pego a condição inicial aqui que eu estou chamando de R, essa altura aqui. E eu quero acompanhar essa solução e ver onde é que ela bateu de lá. Esse aqui vai ser esse V de L, que é o tanque que eu andei R. Esse vai ser exatamente o π, o primeiro retorno. Depois você cola isso e volta, você vai ter exatamente a transformação de Poincaré. Acho que está claro isso, né? Então você pegou a velocidade tubular, passou a tesoura, abriu, fez um retângulo, escreveu a equação diferencial, faz a conta lá e depois você volta pela parametrização, né, que é aquela alfa que eu escrevi, você cola isso aqui com isso, né, pelo alfa. Então sempre que você vai fazer a conta, você faz a conta no plano, né, um lugar mais sólido para fazer conta do que na superfície. Mais cômodo, né, de encarar. Então o que eu fiz aí foi pegar essa equação e deriva, né? Então acho que vocês sabem derivar, então eu não sei, né? Então vamos lá, né? Então você pega a equação lá de cima e deriva, né? Então você deriva com respeito a R, né? Então aplica a regra da cadeia. Então vê que eu escrevi, acho que eu escrevi quase o termo completo. Pega lá G, né? Agora o V depende de R e de U, né? Naquelas funções lá. Então quando você vai derivar o G, por exemplo, lá na escrita do G, tá G de UV. Mas esse é um G de U, V de UR, né? Então, quando você deriva com respeito a R, você vai derivar G de V, depois V de R, né? Então, o que eu escrevi foi exatamente isso ali, né? Deriva aquela equação, vai dar isso. Agora, o que interessa para a gente calcular é no V igual a 0. Aí, quando você faz no V igual a 0, já tem um punhado de coisa que era 0 pela transparência anterior, sobra essa equação embaixo aí, né? Agora, se você olha isso aí com outro olho, você vê que isso aí é uma equação diferencial ordinária simples. É da forma, isso aqui é outra maneira de escrever, você está falando que isso aqui é uma equação do tipo x' igual a de u vezes x. Quem que é meu x que eu estou dizendo aqui? Meu x é o v de r, né? Agora, essa equação diferencial a gente sabe integrar. Você divide pelo x, aplica o logaritmo, integra. Então, essa é possível. E é o que eu fiz ali, né? Então você faz lá, usa a definição de quem são as funções, faz o quociente, agora aplica integral, né? Então já calculei no ponto que me interessa, que é no integral de 0 até L. A integral do lado esquerdo é o logaritmo, né, do V de R, e por definição é o π', né? Então você tem a expressão, depois para achar o π', o que você faz? Você pega esse exponencial do outro lado, né? Aí de novo o teorema da função inversa está entrando aí no jogo. Está entrando o teorema da função inversa e o teorema fundamental do cálculo, né? Então, o que está por trás disso aí, a mágica, é que quando você tem uma equação diferencial, em geral, você não sabe calcular a solução. Mas, de posse do teorema fundamental do cálculo e do teorema da função inversa, você sabe calcular as derivadas da solução. Isso já é o resumo de todo o teorema de existência, unicidade, dependência contínua com os parâmetros, né? Esse é aquele teorema que a gente estuda no curso de EDO básico, é exatamente isso, né? Você tem uma EDO, você tem as soluções, elas existem por alguma razão, né? E depois você não sabe calcular essas soluções, mas você sabe chegar perto delas, né? Então o problema não te deixa calcular a solução, mas te permite calcular aproximações da solução, usando como ferramenta o cálculo, o teorema da função inversa e o teorema da função implícita, da inversa e o teorema fundamental do cálculo. Implícita e inversa é junto, né? Os dois vão de tabela. E o que nessa proposição desse teorema eu estou dizendo é o seguinte: se por um azar, então qual que é a importância geométrica daquele não ser diferente de 1 ou não? É aquilo que eu falei antes, né? Se o não for diferente de 1, você tem certeza que as vizinhas ou aproximam ou se afastam da horta. Quando é 1, você fica indeciso, você não sabe o que faz. Então o que eu estou dizendo é que nesse caso aí, esse teorema está dizendo que te dá uma receita de bolo de como você fazer o negócio ficar diferente de 1. Então, o que você faz, o que eu faço, a receita que está escrita aí, o que você faz? Você vai lá na superfície e faz um calombo dela, né? Deforma ela um pouco, né? Você pega uma parte compacta aqui da linha fechada, e você vem aqui nessa região, uma parte compacta, tinha uma curvatura aqui, você pega essa curva e você troca a curvatura dela. Você engorda aqui um pouquinho. Então você tinha a superfície estava aqui, e um pequeno pedaço aqui, você vem aqui e muda um pedacinho aqui, controlado, né?
um pedaço você faz a mudança certa, né? E a mudança certa foi aquela lá, né? Somar o W vezes U vezes delta V. Isso não contamina o que está fora, né? Você faz um suporte compacto. Então, a maneira de dizer essa coisa de concentrar o problema ali é fazer um suporte compacto, você não destrói nada que foi fora e faz só... Chega lá e dá um cascudo na superfície, né? Faz um calombo nela. Essa palavra cascudo, quem usou foi o Gutierrez uma vez, né? Ele queria resolver um problema e ele usou essa terminologia para dizer que dava um cascudo na esfera, né? Ele dava um calombo, né? Às vezes quando o cascudo é grande, dá um calombo grande, né? Desenho animado é cheio disso, né? Mas você pode fazer uns calombinhos, você pode fazer calombo de todo jeito, né? Pode vir aqui e dar um calombo grandão, né? Um chapéuzão, ou pode dar um suavinho, né? Então ali eu estou fazendo um calombo bem pequenininho, né? Imperceptível, né? No olho, né? Porque tá na derivada segunda, né? No olho não vê que tem um calombo, né? Mas você pode fazer um calombo forte, né? Então aí essa demonstração é simplesmente eu estou fazendo a parte, eu não quero... Agora, essas duas proposições seguintes, eu acho elas interessantes, primeiro pelo um erro que eu cometi num artigo que eu fiz. Não foi um erro, não foi intencional, mas o erro foi porque na hora de escrever eu escrevi a metade das coisas, não escrevi as hipóteses inteiras. E depois na hora de revisar, acabou que não revisou. Aquelas coisas, você manda um negócio para publicar, esse devolve 10 vezes, você manda 10 vezes, e acabou publicando uma versão que não era a versão certa, né? O que faltou no artigo, quem for ler, faltou no artigo aquela parte que está na direção B, né? Tal de S V quadrado sobre 2. Então estou fazendo essa observação, porque depois se alguém for ler lá e ler isso aqui, fala assim, opa, tem uma coisa errada aí, né? Então já fica aviso que ficou errado porque esse negócio de eletrônico, né? Você manda um negócio eletrônico, devolve e alguém perdeu o contato no meio do caminho e imprimiu o pedaço errado. Então o que essa proposição está dizendo? É o seguinte, está dizendo que nesse caso, se você lembrar da proposição que eu fiz, eu estou dizendo que nesse caso aí, a curvatura média é a torção. Então, se você pegar só a parte C de S mais V de S, sem a parte quadrática que o V quadrado representa, isso é uma superfície regrada que tem o plano osculador, exatamente a superfície gerada pelo plano osculador da superfície. Então, se o tal é diferente de zero, essa primeira parte linear, alfa de S, C de S mais V de S, é uma superfície regrada com curvatura gaussiana negativa. E o C vai ser uma linha assintótica fechada. Mas nesse caso, essa superfície especial é regrada, a primeira derivada do Poincare sempre é 1. Vai ser 1 direto, não tem jeito de não ser 1. Você prova que é 1. Então, você quer fazer uma coisa não diferente de 1, então o exemplo mais simples que eu peguei foi esse, né? Eu já precisava da hipótese do tal ser diferente de zero, né? Para ser linha assintótica, senão não dava linha assintótica. Então você pega essa superfície, pensa que é uma regrada, agora você fez uma parábolazinha nela, né? Deformou com V quadrado. Então era uma reta regrada, você virou um paraboloide aí regrado. Pode pensar que é um paraboloide regrado, uma parábola regrada em cima de uma curva. Então, para essa superfície aí, o ponto interessante é que a primeira derivada é diferente de 1 sempre. E no caso você pega a torção... exemplos desses objetos? Tem, né? Assim, então tem muita gente que faz artigos importantes que pega essa família especial de curvas, que são as hélices no toro, né? Eu não fiz essa figura aí, mas o que está por trás disso aí você pega o toro de revolução, parametriza ele e desenha curvinhas que dá um punhado de giro aqui. Então, se você pegar os parâmetros M e N inteiros adequados, você pode fazer hélices aí com torção não nula. Não é tão óbvio você fazer, não, né? Fala assim, eu quero N igual a 2, M igual a 50. Dá certo? Não sei, né? Você tem que chegar lá e testar as fórmulas. Em geral, não é assim, não, né? Vou pegar o N grande, 50, outro 500. Também não funciona. Tem uns quocientes bem precisos para você fazer. Isso é um pouco intuitivo, né? Que se você gira pouco, então a torção, o que você faz? A torção você mede quanto que é fácil de um plano. Então, se você gira pouco, a tendência é que você equilibra, né? Você torce de um lado, depois você tem que distorcer e a torção tem que ser zero em algum lugar. Então, a maneira de você fazer torção não nula é girar sempre, né? É enrolar mesmo. E um lugar bom para enrolar é o toro, né? Quem é pescador aí sabe, né? Uma carretilha aí. Quem é pescador aí? Aldir é. Então aí o ponto é que essa superfície regrada, ela tem sempre derivada 1.
Agora, essa integral que está embaixo, dk sobre raiz de tal, esse representa a derivada segunda. Eu não conheço a literatura, mas eu imagino que essa integral aí, na geometria, deve ter alguma razão boa para ela existir, né? Eu não consegui achar, também por falta de cultura, mas esse objeto aí você pode brincar com ele, né? Então, esse aqui é a integral do dk sobre raiz de tal. Então, de novo, é um bicho, uma integral de uma forma, né? E que está associado a uma curva fechada. Então eu imagino que esse objeto, fora da linha asintótica, deve ter algum motivo dele existir na natureza, né? Você pega essa função dk sobre raiz de tal. Então, aqui só as fórmulas para provar isso, né? É muita continha. Essa aqui eu acho que está certa, foi conferida pelo menos umas 5 vezes. Se tiver errado, vocês me falam, né? E para fazer aqui, eu vou pular de propósito, né? Porque tem uma fórmula feia, né? Que apareceu gama, né? O que é o gama de meio? É o fatorial do meio, né? O gama de meio é a função gama, que eu não sei a definição dela agora para falar para vocês, mas quem que é a função gama? A função gama é a função que estende o fatorial, um fatorial. Gama de 50 não sei quanto que é, né? Mas gama de 2 acho que eu sei, né? 2 fatorial, né? Gama de 3 é 6, né? Gama de 5 é quanto? 120, né? Então, esse gama é uma função convexa que interpola essa função discreta dos naturais. Então, gama de meio deve dar uma raiz quadrada de um π por aí, né? Então, essa gama... E também essa função gama, assim, para a geometria, está relacionada com calcular volume de esferas, né? De dimensão superior. Então, ela aparece por um motivo... Não tem nada a ver com geometria, mas... Aqui no Toro, você vê que é uma série de Taylor, né, infinita, e para explicar aquilo que eu falei no começo da aula do problema de Nirenberg. Quando você pega o Toro de revolução, então ele tem um padrão diferente do que eu falei antes, né? Então, quando você chega no bordo dos parabólicos, o que você vai ver das linhas sintóticas no Toro de revolução é essas senoides aí, né? São ondinhas que saem de baixo, vai em cima e fica com amplitude constante. Fica com frequência e amplitude constante, mas não é nem seno nem cosseno. É aquela função feia que eu escrevi. E que tem uma figura bonitinha lá, né? Sobe e desce, né? Periódico. Periódico entre aspas, né? Porque isso aí, em geral, não é periódico. Então, se você pegou e subiu e desceu, faz esse movimento de montanha aí, né? Sobe e desce nesse tobogã. Em geral... Então, você tem esse retângulo aqui. Você desceu, vou desenhar de cor diferente, você subiu, você desce. Você sobe de novo, aí esse lado aqui é o mesmo desse, essa figura continua aqui, depois você desce, sobe, agora já cansei, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, você pega esse ponto X e faz esse retorno aqui, esse π de X, esse número, essa função é aquela que eu escrevi lá. Em geral, esse movimento não é periódico, é o que se chama quase periódico. Então, esse pode ser periódico ou não, dependendo daquela função lá, né? Se aquela função for racional ou irracional, então, esse aqui é uma rotação no círculo, de novo, né? Então, esse aqui é a parametrização do círculo, você está tendo uma rotação do círculo. Estou dizendo que o que eu estou dizendo que é constante, que se você pegou daqui, subiu a partir desse ponto aqui, e depois desceu... Esse tamanho aqui é o mesmo do anterior, né? Todo mundo anda da mesma frequência aí, né? E a amplitude é sempre constante, que sobe e desce. Então, rapidamente, eu não vou fazer demonstração disso, está nas notas, vocês podem ler. Então, aí é tudo campo de vetores, né? É tudo análise aí tem outros objetos envolvidos, que é você calcular o tempo da trajetória, né? Você tem que saber calcular. Você pega a trajetória, você quer ir de A para B, você tem que calcular o tempo que ela gastou para ir, ou o comprimento, né? Ou a linguagem de geometria ou comprimento. E aí você faz essas contas e chega... Aí aparecem umas funções divertidas, né? Que são funções elípticas. Aí eu não escrevi, mas aquela função lá, se eu quisesse escrever, podia fazer com função elíptica. Função elíptica, para quem está começando a graduação, é a função que o professor te passa para você calcular a integral que você não consegue resolver, né? A definição de função elíptica é essa. São as cabeludas lá do cálculo, né? Aí você bate cabeça com ela, quer resolver e não dá conta. Aí você pergunta, você não tem jeito de resolver não, né?
Não tem que resolver dentro do seu catálogo de mundo, né? Então, essa não sabe resolver o que é essa função elíptica, é uma função que sai fora dos livros do segundo grau e do cálculo 1, né? Tudo que é seno, cosseno, tangente, arco, cosseno, todas essas primitivas você calcula, essas são as funções elementares. As não elementares, por definição, as que você não consegue achar primitiva em função dessas que você já conhece. Então, tem toda uma teoria matemática que estuda essas extensões de corpos aí, né? Na verdade não são de corpos, mas são de anéis. Então, álgebra, para quem gosta de álgebra, pode aplicar álgebra para estudar cálculo, né? Que é fazer extensão de funções via cálculo diferencial integral. Não só a extensão de polinômios, como a gente faz na álgebra. Você pode fazer toda a teoria também paralela para funções trigonométricas, logaritmo, tangente, etc. Então eu vou definir a classe irmã lá desde do começo que eu falei, né, do Pontryagin, do Andronov, depois do Peixoto, depois das principais do Gutierrez e do Soto, para as linhas assintóticas. Então, mesma coisa, né, assim, fica parecendo que a máquina está rodando do mesmo jeito, mas não está, né? Depois, se vocês lerem o capítulo seguinte, vocês veem que a máquina vai mais para frente ainda, né? Então, esse bicho aí, o que é? Está dizendo que os pontos parabólicos são os mais simples possíveis, são aqueles que eu desenhei, a célula dobrada, o foco dobrado e o nó dobrado. As órbitas periódicas são fechadas e hiperbólicas. Não tem correção separatriz. Eu não fiz nada aí para estar nas notas, eu não falei nada sobre as órbitas fechadas dobradas, que é as órbitas fechadas que batem no bordo. Mas é uma coisa também que tem que entrar no jogo. E aqui que é um bicho estável nesse mundo aí, é um bicho que é o que eu falei, né? Você tira a foto, é igual, né? Então, então, a definição formal é esse português aí, né? É um homomorfismo que manda um retrato no outro e preserva a estrutura. Mas é o que eu estou tirando. Você tira uma foto desse auditório hoje, ele não muda igual ao de amanhã, né? É a mesma foto, né? Vamos fazer o teste, né? Alguém tem uma máquina para tirar a foto do auditório daqui para lá? Para amanhã tirar para ver se a foto é a mesma? Ver se é estável ou não? O que vocês acham que vai acontecer amanhã? Hein? Vai mudar a foto amanhã, né? Ou não? Eu aposto que não muda, né? Então, eu estou dizendo exatamente isso. Então, o panorama que está aí é toda recuperando essa história do Andronov, Pontryagin, do Peixoto, depois do Smeilin, né, também com os campos em variedades de dimensão superior. E depois o artigo do Gutierrez do Soto. Então, esse assunto só foi publicado, assim, o primeiro artigo que tem sobre as linhas assintóticas, com esse ponto de vista que eu estou falando, é novo, né? Só foi publicado há 10 anos atrás, em 99. Então, na escala do tempo, é pouquinho, né? Mas muitos de vocês, com certeza, nem sabiam o que era matemática na vida ainda, né? Ainda estava lá somando fração ainda, né? Então, o teorema que tem é uma coisa parecida com os anteriores, mas aqui tem um problema muito mais enrolado, que vocês veem que lá nos outros eu tinha colocado aí, tem 1, 2, 3. Aqui eu estou falando que essa classe é aberta, é estável, mas não falei nada sobre densidade. O que a gente consegue provar, que não é satisfatório, a gente consegue provar que essa classe é densa na topologia C0, assim, é C2, mas seria na topologia C0. Mas o objetivo é tentar ver se a gente consegue melhorar a densidade, pelo menos na topologia C1. E é muito mais enrolado do que o campo de vetor, do que linhas principais. Então tem outros fenômenos globais mais complicados para analisar. Então fica também como um desafio, um problema para vocês, eliminar as recorrências de linha assintótica, né? Então, se você conseguir eliminar as recorrências de linha assintótica na topologia C2 ou C3, o ideal seria C3, né? O sonho é eliminar na topologia C3. Então, isso já acho que vale uma tese de doutorado, né? Se alguém eliminar as recorrências assintóticas na topologia C3, pode fazer sozinho, né? Como eu disse, tem muitas pessoas que fazem matemática sem ser matemático, né? Como você tem o caso da fabricação de óculos, né? Era um médico que estudou matemática e conseguiu desvendar, conseguiu fazer a gente enxergar, né? Então, de novo, o atendimento é na sala 3, 4, 5, das 3 às 14, 16, 17. E os exercícios deixar aí para vocês pensarem, ou pelo menos marcar eles como referência, são esses aí. Muito obrigado, acho que eu passei 5 minutos hoje, porque eu disputei com o lanche hoje, né? O lanche chegou muito tarde, então por isso que eu avancei agora também.